Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. O que nos torna humanos é a capacidade que a gente tem de historicizar coisas que aparentemente não teriam nenhum valor. E, aliás, esse é o valor, por exemplo, daquelas coisas inúteis da vida e que não interessa para o mercado, que não interessa, não tem um valor de utilidade prático, etc. É o velho, se a gente colocar uma Exato. pessoa idosa. Ela é desprezada pelo mercado, desprezada por muitas coisas, só que olha o valor que algumas culturas como os japoneses, os orientais dão muito valor, né? Mesmo na Europa e tal, e aqui a gente às vezes despreza o conhecimento de uma pessoa mais velha, né? Exato. Eu acho que tudo isso reflete um momento da vida que a gente tem que parar para descobrir quais são as coisas que realmente valem a pena. E isso para a filosofia, isso é um prato cheio. Por quê? É a discussão em torno do valor. E enquanto você levanta uma questão do tipo, as coisas têm valores intrínsecos, elas são em si mesmas valiosas, por exemplo, esse graveto é em si valioso, ou sou eu que atribuo valor a ele? O ouro, a gente dá valor ao ouro. Ou seja, se alguém vem de fora, é simplesmente uma pedra qualquer, brilhante. As coisas, elas estão, por exemplo, sendo trabalhadas por todos os seres humanos ao longo de toda a vivência do homem nesse planeta que a gente vive, sendo historicizadas, elas estão sendo sempre simbolizadas, elas estão sempre sendo objeto de uma história. Veja como a gente humaniza um graveto e trata um graveto como se fosse uma pessoa. Eu estou deixando aqui meu companheiro de 25 anos para que possa perturbar você pro resto da sua vida. Mas aí vem outra questão também na minha cabeça, que é o seguinte: se apegar a certas coisas também é ruim, né? Se apegar muito. Porque o que o apego reflete, eu acho que para qualquer ser humano? Uma espécie de dependência. Tá? Por quê? É a dependência que a gente tem de uma situação que a gente tem controle. Uma situação que a gente tem algum domínio. Então, as coisas que a gente, de alguma forma, desenvolve apego são coisas do nosso dia a dia, o nosso ambiente, o nosso contexto. Então, a gente se apoia nessas coisas, por isso que a gente se apega a elas. E por que é tão terrível pensar no desapego dessas coisas? Porque é como se tirasse o nosso chão. É tirar o chão, desapegar-se de coisas que são extremamente valiosas, mesmo que não sejam úteis, elas tiram o chão de uma pessoa. Por isso que, quando a gente discute questões como visão de mundo, crenças, ideias, filosofia, maneira de conceber a vida, como a gente enxerga o mundo, a gente não está lidando só com ideias, né? A gente está lidando com um conjunto de pensamentos, de ideias que se tornam uma espécie de chão onde as pessoas estão ali fundamentando sua vida. Então, a gente não se apega só a coisas materiais, a gente também se apega a coisas espirituais, ideias, crenças. São coisas que a gente se apega de uma tal maneira que, se de repente uma crença que a gente tem se explode, né? Se desintegra diante da gente, poxa, minha vida estava toda baseada nessa ideia. Guerras são feitas em cima de ideias, né? Também. Então, não dá para a gente desconsiderar o fator do apego como uma espécie de uma busca de segurança. E eu acho que a gente busca segurança em muitas coisas na vida. E eu acho que é do ser humano buscar essa segurança. Ele vai buscar em qualquer coisa na vida segurança. O problema é que ele vai descobrir, ao longo da vida, que tudo é insuficiente. Não só ele é insuficiente para si mesmo, mas as coisas e o mundo também é insuficiente em si mesmas. As coisas não se bastam, você não se basta, e as coisas não te bastam. Então, essa esperança de que a gente vai ou sorver as coisas de uma tal maneira que elas nos alimentem profundamente, ou nos engolirmos a nós mesmos, como se a gente pudesse fazer de nós mesmos a única coisa que pode nos fazer felizes,
no final das contas, a gente descobre que elas não são suficientes. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então, eu gosto muito dessa ideia da insuficiência. É isso que tem norteado, inclusive, o livro que você mencionou no início da nossa conversa, que é a Inteligência Humilhada, né? E que eu acho que tem muito a ver com o que você faz no seu trabalho aqui, refletindo sempre sobre a limitação do intelecto. Eu entendo que a insuficiência não é algo ruim. De onde veio essa ideia do livro? Veio dessa sua busca? Sim, vem disso aqui. Vem disso aí. Do graveto. Do graveto. Porque você precisa tomar, às vezes, alguma decisão na vida, e essa decisão mostra que você não é suficiente, não é onipotente. Você gostaria de ter duas coisas. Se você tivesse poder suficiente, entendeu? Você nem escolheria, você teria as duas coisas. Se eu sou onisciente, se eu sou onipresente, eu consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu consigo trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Eu não sei se nesse começo a gente fala do seu livro, se eu já coloco Jesus na jogada, mas Jesus deve ter passado por esse momento de eu sou Deus e eu sou humano. Eu posso me livrar disso, mas eu tenho uma missão. Ele teve essa bifurcação várias vezes, inclusive com Lúcifer, né? Pedindo para ele escolher. Ele sempre escolhia o que ele estava. Ele veio para fazer, né? Sim, eu acho que a lembrança, a sua lembrança agora de Jesus para essa conversa, ela sem sombra de dúvida, ela é importante. Eu coloquei ele na capa do livro. Tá? E ele é um quadro ali muito bonito, que eu acho ele sensacional, esse quadro. Ô Lenin, coloca a capa aqui pra gente, pra dar uma olhada, pro pessoal ver. E é tão interessante porque é uma capa em que é um quadro em que Jesus, que obviamente é o Senhor do universo, né? É rei, é Deus, toda essa crença que o cristianismo oferece sobre Cristo, ele está ali de joelhos, lavando os pés de Pedro, né? Numa posição de humilhação. Numa condição de humilhação. Tá? Então eu escolhi, obviamente, colocar essa imagem na capa, porque a condição da humilhação de Cristo foi uma condição de escolha dele. E eu acho que esse é o grande... Ele em nenhum momento ele foi obrigado. Ele teve várias chances de deixar de ser aquele cara, porque perguntam para ele... confirmam, ele teve várias chances que ele podia ter fugido do problema. Imagina, ele escolhe a humilhação. Você e eu não. Claro que não. A gente é por natureza, a nossa condição por natureza é de humilhação. A gente nunca sabe, a gente não sabe o que é ser um ser como Jesus foi, por exemplo. Porque de onde a gente consegue ser... É isso aí, a tem capa como ampliar, Lene? Você vê lá atrás os discípulos do outro lado, né? Aterrorizados, né? Mas Jesus ele ali de joelhos, ele está abaixo, né? E lavando os pés de Pedro ali, né? Pedro com aquela cara, né? Do tipo, depois de ter dito, não vai lavar os meus pés. Né? Tá emburrado, né? Eu que tinha que lavar seus pés, como você vai lavar os meus pés? Jesus dizendo, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender o que eu estou fazendo. Então, Jesus ele teve uma escolha dentro da narrativa da visão cristã de mundo. A humilhação é uma escolha para Jesus, mas não é uma escolha para o ser humano. E isso torna a história de Jesus interessante. Porque, veja, a gente não escolhe a humilhação, a gente constata ela. E nem todo mundo constata. Por isso que nesse livro eu fiz uma distinção que eu entendo ser uma distinção importante, Vilela. A distinção entre o ser miserável e o ser insuficiente. Eu não entendo que a insuficiência é algo ruim. Eu não entendo que o estado de humilhação em que nós nos encontramos ele é ruim. Porque eu entendo que o estado de humilhação é um estado de dependência. A gente depende do ar para viver. A gente depende de outros seres humanos. Nós somos, de todos os entes que existem, não é? Nesse planeta que a gente vive, nós somos os que mais dependem de recursos para subsistir e etc.